Agora eu vou te apresentar a história de Estevão, tá? Então, bora. Como a igreja cristã estava crescendo, os discípulos já escolheram 7 diáconos. E um desses 7 foi Estevão, tá? E um dia, né, Estevão estava realizando sinais e milagres, né? E nisso, algumas da sinagoga começaram a discutir com Estevão. Mas nenhum deles podia resistir à sabedoria e espírito pelo qual ele falava. Porque imagina, Estevão praticamente era sábio, né? E ninguém, tipo assim, se eu discutisse com ele, tu não tinha como ganhar numa discussão, porque ele era bem sábio, entendeu? E ninguém conseguia fazer isso, entendeu? E daí, depois de um tempo também, né, esses homens aí, né, que estavam discutindo com ele, subornaram alguns homens pra poder falar mentiras dele, né, que ele tava falando, que, coisa que ele não tava falando, né. Daí, nisso, levaram Estevão pro Sinédrio pra poder interrogar ele. Quando Estevão chegou no Sinédrio, o sumo sacerdote perguntou: isso de fato é assim? E Estevão começou a contar, né, a história desde Abraão até Salomão, né, bem resumidamente. Resumida. E daí tá. Daí Estevão, né, depois de ter contado a história, ele começou a acusar os homens de ter traído Jesus e de ter assassinado ele. Porque também aconteceu isso. E os membros do Sinédrio ficaram muito bravos com ele. Daí nisso expulsaram ele da cidade. E depois que expulsaram ele, começaram a apedrejar ele. E também tava lá Saulo, né? Que não era Paulo, ainda era Saulo nesse momento. Daí, enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E dá pra ver, né, que tipo assim, Estevão sempre foi fiel, né? Mesmo no fim da vida dele, ele sempre foi fiel com todo mundo. Com todo mundo e com Deus, né? E dá pra ver, né, que Estevão é um grande exemplo pra nós, que mesmo que seja difícil, a gente sempre ficar com Deus, tá? Isso que Estevão mostra pra nós. E aqui também diz, né? E Saulo consentia na morte de Estevão também, né? No capítulo 8, versículo 1, que é o último versículo. Então foi isso. Tchau e até o próximo vídeo.